Se inscreva no nosso canal Motivacional Diário e não perca nenhuma mensagem e reveja todas as que você quiser. Compartilhe. Uma pessoa só pode ser pessoa se ela é dona de si. Nós temos que tomar posse do que somos. Quantas coisas você possui e ainda não tomou posse? O amor é a capacidade de descobrir no outro o que ele ainda não viu que tem. É como se você tivesse uma grande propriedade e não tivesse a capacidade de andar por ela para demarcá-la e não a conhece na totalidade. Mas aos poucos vai sendo dono daquilo que já é seu. Ser pessoa é ser dono de você mesmo e saber lidar com o seu jeito de ser, de amar, de sentir, de pensar, de ter suas limitações e saber que você pode. Quantas vezes você se dispôs a ser o que não era, dizendo sim onde era para dizer não? Você não teve consciência do que não podia. É o que Jesus sempre fez com as pessoas, fazendo-as tomarem posse do próprio território, de si mesmas. Eu sou o dono de mim e não abro mão. Quem é o prefeito da sua cidade? Tenha coragem de dizer aos inimigos: aqui nesta cidade tem prefeito, eu. E aqui não tem lugar para os bandidos. Eu não abro mão do meu território. E é aqui que Deus trabalha em nós. É para Deus que nos entregamos de novo. Eu sou pessoa, eu me recebo de Deus o tempo todo. E Ele diz: cuide do que você é. Você não tem o direito de deixar as pessoas lhe roubar. E tem pessoas que te devolvem. A experiência com Deus sempre diz: eu lhe devolvo. Não tenha preguiça de conhecer o seu território e saber quem você é realmente. O total desconhecimento de si não pode acontecer. A pessoa que não é pessoa, não tem assunto e sabe tudo o que acontece na vida do outro, mas não sabe de si mesma. As pessoas que vivem preocupadas com as novelas da vida se desgastam com as pessoas que nem conhecem. Não é fácil compreender o território humano. E investigar é conhecer o porquê de algumas reações, o porquê aquela raiva foi tão grande naquela hora, o porquê eu explodi com aquela pessoa. É descobrir o porquê do afeto que tenho dentro de mim. Você deixa de ser explosiva demais quando toma posse do que é. Tudo isso porque você está em processo de construção. Deveríamos estar com placas dizendo: estamos em obra. Cuidado! É o seu processo de feitura de ser pessoa. Não tenha preguiça de conhecer o seu território e saber quem você é realmente. Enquanto você viver, haverá partes desse território para conhecer. Tantas coisas nos foram entregues, mas se elas não vêm à tona e nem as investigarmos, tudo o que temos dentro de nós fica sem uso. Quantas coisas preciosas você tem dentro de você e não sabe, porque fica só na superficialidade do conhecimento de si? Quando é que você sabe que uma pessoa se ama? Você só sabe que ela se ama quando ela se cuida, quando tem disciplina. Que você não morra com os seus valores engavetados, pois Deus lhe dá talentos para que você os use, e não para deixar guardado. Eu sou um dom de Deus. Todos os dias há alguma coisa para você ir atrás e descobrir. Você se recebe de Deus, Ele que me deu esta obra todos os dias. Temos que ser bons naquilo que a gente faz para nos colocarmos a serviço dos que necessitam. Uma pessoa só é pessoa quando se disponibiliza aos outros. Aquilo que recebo de Deus, coloco à disposição dos outros. E nisso temos a integração de uma personalidade saudável. Ser pessoa não é só contemplar o que sou e tenho de melhor,
Mas ser pessoa é descobrir e cultivar o que tenho de melhor para que os outros sejam beneficiados. Como Jesus fazia o tempo todo em sua capacidade de se doar e ensinar, é preciso se doar também. É necessário tomar cuidado para outra pessoa não tomar posse do que você é, pois a partir daí você não terá mais domínio sobre o que é seu. Se não sou capaz de tomar conta de mim, perco os meus talentos e não me possuo mais. Quantas vezes você foi machucado nesta vida e pessoas lhe roubaram? Quando não me possuo, tenho dificuldade de ser para o outro e corro o risco de não ser o que devo ser. Estabeleça o seu limite. Seja firme. Pense nisso. Obrigado por ouvir mais esta mensagem. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que você gosta, com os grupos que você está. Torne alguém feliz. Alguns dos livros da Bíblia terminam de maneira interessante. O livro de Jonas, por exemplo, não dá nenhuma indicação clara do que Jonas fez depois do livramento que Nínive recebeu. Já o livro de Rute tem um final de conto de fadas, pois ela encontra o homem de seus sonhos e eles vivem felizes para sempre. Há ainda finais curiosos como os do Evangelho de Marcos e João, mas o fechamento do livro de Atos é algo à parte, pois ele não responde às muitas perguntas que surgem em nossa mente sobre os irmãos da igreja primitiva. Vamos ler na passagem bíblica de hoje que Paulo, ao chegar em Malta, foi mordido por uma cobra venenosa, o que deveria tê-lo matado, mas isso não aconteceu. Logo depois, no versículo 14, nos é rapidamente informado que Paulo se dirigiu a Roma e então que ele estava pregando para os guardas romanos. Mas não houve relato nenhum sobre Paulo diante de César. É como se o filme que estivéssemos vendo pulasse a explicação do porquê de seu final. Porque existem relatos de um resgate após o outro que permitiram que Paulo chegasse a Roma, mas no capítulo final do livro, nenhum relato de seu julgamento e sentença são encontrados. A resposta para essa pergunta é simples. Este capítulo não é sobre Paulo diante de César em Roma, ou mesmo sobre Paulo sendo libertado. É sobre o avanço do Evangelho de Jesus Cristo. Mais especificamente, é sobre o avanço do Evangelho no mundo gentil sob o poderoso ministério de Paulo, este grande servo de Deus. Este é o momento impressionante da história do cristianismo, muito mais importante do que o resultado do julgamento de Paulo ou de qualquer outra pessoa. O final do livro de Atos é especial e significativo. Uma cena bem escrita ao final de uma série de acontecimentos singulares que não tem fim. Isso significa que a história de Atos continua sendo contada até hoje, através da vida da Igreja viva. Cabe a nós dar continuidade à história que os irmãos da Igreja primitiva começaram e seguir seguindo a Deus, amando o nosso próximo, operando maravilhas e espalhando as boas novas de Jesus aonde quer que formos. Passagem bíblica. Foi feita a contagem, constatou-se que todos se salvaram e descobrimos que estávamos na ilha de Malta.
Os habitantes dali nos trataram muito bem. O dia estava chuvoso e frio, e estávamos molhados até os ossos, mas eles fizeram uma grande fogueira e nos reunimos ao redor. Paulo prontificou-se a ajudar o grupo, apanhou um punhado de gravetos, mas quando o jogou ao fogo, uma cobra venenosa, fugindo do calor, mordeu a mão de Paulo. Vendo a cobra presa à mão de Paulo, concluíram que ele era um assassino e que estava recebendo sua justa punição. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e nada lhe aconteceu. As pessoas pensaram que ele iria cair morto a qualquer momento, mas, como isso não aconteceu, concluíram que ele era um deus. O líder daquela parte da ilha era Públio. Ele nos hospedou em sua casa e nos trouxe roupas secas. Recebemos o melhor tratamento possível nos 3 dias seguintes. O pai de Públio estava doente, acamado, com febre alta e disenteria. Paulo foi ao quarto do ancião, impôs as mãos sobre ele e orou, e o homem foi curado. A notícia da cura espalhou-se rapidamente e logo todos os doentes da ilha vieram até ali e foram curados. Pense nisso. Se inscreva em nosso canal e não perca uma só mensagem e torne o seu dia mais feliz. Qual é o preço do pecado? Quais são as consequências de viver uma vida praticando o que é errado? Não podemos entender o custo da cruz sem saber pelo que Jesus estava pagando. Não queremos entender apenas teoricamente que o pecado foi vencido. Queremos viver essa vitória todos os dias. Queremos experimentar a vida abundante de restauração que Jesus tem para nós. Hoje estamos contemplando o poder de encarar o pecado de frente, em vez de ignorá-lo. Quando encaramos corajosamente o pecado, sabendo o que Jesus fez, vemos nossa vergonha ser vencida. Por causa de Jesus, o pecado não pode mais nos aprisionar. Ainda que de maneira imperfeita, podemos resistir ao pecado. E ao sairmos, sabemos do perdão que temos em Jesus. Em vez de negação, culpa e arrependimento, podemos encontrar liberdade. Este é o poder da cruz. Em uma carta de Paulo aos Gálatas, se encontra uma linguagem de batalha. Os desejos da nossa carne pecaminosa, ele descreve que estão em conflito com o Espírito de Deus. Há um confronto. Em vez de ignorar a tensão, no entanto, Paulo nos encoraja a permanecer firmes. Ele nos chama a encarar nossa carne e escolher o caminho da santidade diante de Deus. Esta não é uma demonstração de imprudência e de espírito desafiador.
é uma resposta lógica se compreendermos a obra de Jesus na cruz. O poder do pecado foi completamente derrotado. A alternativa não vale a pena considerar. Se varremos o pecado para debaixo do tapete, ele só crescerá em silêncio. Ele nos destrói com culpa e vergonha, nos fazendo remoer nossos erros sem de fato deixá-los para trás. Este não é o plano de Deus para você. Um certo teólogo escreve que se ignorarmos o pecado, somos como agricultores que diligentemente plantam culturas, mas não admitem a existência de ervas daninhas e insetos e só pensam em colocar mais fertilizante. Não podemos fingir que o pecado não existe. Não podemos fingir que não estamos em uma batalha espiritual. Devemos escolher a luta, especialmente porque já conhecemos o final da batalha. Então, tenha coragem hoje. Você pode encarar o pecado de frente, reconhecer toda a influência e consequência dele em sua vida e então mandá-lo embora, brilhando a luz de Jesus sobre ele. Jesus te deu a vitória. Ande confiante nessa verdade e honre o nome do seu Salvador através de uma vida santa. Os resultados são transformadores. Quando andamos pelo Espírito de Deus, vivemos vidas de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Estas são as marcas da vida que dão frutos do poder restaurador de Deus. Estes são os frutos da vitória. Oramos para que você os experimente enquanto enfrenta os seus pecados hoje. Você não vai se arrepender. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Jesus morreu por cada um de nossos pecados. Ele derrotou a morte e ressurgiu vitorioso. Por causa disso, podemos viver em paz e liberdade. Às vezes é fácil se tornar excessivamente familiarizado com essa realidade impressionante. Reserve alguns momentos para contemplar novamente o poder do sacrifício de Jesus. Na cruz, Jesus expôs os seus pecados e te libertou. Pense nisso. Que ótima reflexão nessa mensagem, não é? Você se identifica com ela? Concorda? Comente aqui. Divida com a gente a sua opinião.